Olá, eu sou a professora Débora Veneral e trabalharemos hoje na disciplina de Direitos Humanos os tratados e convenções internacionais e a Constituição Federal. Você vai perceber a importância da Constituição Federal e a aplicação dos tratados internacionais em todas as situações que envolvem os direitos humanos. Nós vamos perceber na aula de hoje que temos muitos pactos, muitas convenções. E aí você deve perguntar por que tantos pactos e tantas convenções internacionais. É isso que nós trataremos, passeando por todas elas para que nós possamos verificar qual é o objetivo de cada uma dessas convenções. De que modo que elas se aplicam a cada uma das situações. Nós vamos verificar que temos convenção contra a tortura, convenção que tratam dos direitos de proteção da mulher, convenção que tratam dos direitos das crianças, convenções que tratam também dos refugiados. Então é importante que nós saibamos a importância e a aplicabilidade de cada uma delas para que quando nós nos depararmos com a análise de um caso concreto, nós possamos bem interpretar essas convenções e aplicá-las para que possamos, obviamente, obter o melhor resultado. Então é esse o nosso tema de hoje e no decorrer também trataremos de alguns assuntos práticos que ocorreram tanto no Brasil quanto no exterior, envolvendo os países em âmbito internacional e a aplicabilidade dos direitos humanos. E se tratando das questões práticas, nós vamos dar uma analisada hoje no caso da missionária Dorothy. Quem é que não lembra da repercussão que teve esse caso, tanto no Brasil quanto no exterior? E nós vamos verificar o que levou o caso da missionária Dorothy a ser questionado no STJ. Quando eu digo STJ, estou falando em instância superior constitucional, Superior Tribunal de Justiça. Venha comigo até o quadro, vamos dar uma olhadinha no material que nós temos sobre esse assunto hoje? Vejam só, nós vamos dar uma olhada nesse caso da missionária Dorothy Stang, deslocamento de competência, reforma do judiciário, envolvendo aí a emenda constitucional número 45 de 2004. No caso dela, questionou-se a situação relativa à grave violação dos direitos humanos e envolveu a Justiça Federal, de acordo com o artigo 109 da Constituição Federal. Vejam só, você deve perguntar, e por que é que envolveu a Constituição Federal, envolveu a violação dos direitos humanos? Eu quero dizer a você o seguinte, neste caso, a missionária, obviamente por todo o trabalho realizado por ela, envolvendo todas as causas sociais, todas as questões ambientais, criou grande repercussão tanto em nível nacional quanto internacional. E com isso, obviamente, a própria imprensa focou muito na pessoa dela e quando ocorreu o crime, naquelas pessoas que foram acusadas de tê-la matado. Então, diante disso, aquele caso foi sendo investigado e chegou um determinado momento que questionou-se que a justiça estava demorando para ser realizada no que se referia aos julgamentos dos acusados, uma vez que vários recursos foram interpostos. Então, nesse momento, entrou aí em julgamento, no caso, a emenda 45, ou seja, a emenda 45 que alterou o Poder Judiciário. Quando você ouvir falar em emenda 45, eu quero dizer a você que é a emenda constitucional que fez uma reforma no judiciário, inserindo vários e vários princípios ali, várias modificações, de modo a proporcionar, principalmente ao cidadão, outras garantias e a ampliação de algumas já existentes. Então, eu quero que você dê uma olhadinha ali no quadro para observar comigo e eu vou fazer umas pontuações sobre este caso para que você anote aí no seu material se você quiser. Então, veja só. Quando a gente fala ali da questão da missionária Dorothy ali, nós temos a emenda 45 e ali, consequentemente, nós temos algo diferente que é importante você anotar no seu material, que se chama IDC. O que é IDC? Incidente de deslocamento de competência. Anote aí. Incidente de deslocamento de competência. Por quê? Esse incidente, como eu disse a vocês, a importância da emenda 45, ele trouxe o seguinte, a permissão ao Procurador-Geral da República, né, que é o representante, no caso, da República, no aspecto judicial, para que ele, nos casos de grave violação dos direitos humanos, suscitasse isso perante o STJ, ou seja, para que ele interviesse
perante o STJ para questionar realmente a demora, por exemplo, desse processo, a grave violação dos direitos humanos. Então, no caso da missionária Dorothy, como vocês sabem, ela foi assassinada em 2005 no Pará. E os investigados foram denunciados por homicídio qualificado. O que aconteceu? Então, neste caso, vocês perceberam que, eu vou falar um pouquinho do julgamento, mas vocês perceberam que esses acusados foram denunciados por homicídio qualificado. O homicídio qualificado ele é previsto lá no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. E ele é qualificado por várias razões, por motivo cruel, por motivo torpe, por situações que impossibilitou a defesa da vítima. E são situações que qualificam, ou seja, agravam o homicídio, agravam aquele crime. E por isso nós temos penas daí de 12 a 30 anos, de acordo com o crime cometido. Então, como vocês sabem, várias pessoas foram investigadas, enfim, teve as denúncias, tiveram também anulações do julgamento. Mas o que eu quero me ater aqui com vocês é a questão que levou a suscitar o levantamento perante o STJ da violação dos direitos humanos. Vamos voltar ao quadro, então, para fazer a anotação a respeito aí da grave violação dos direitos? Vejam só. Aí pediu, o que esse procurador da República fez? Ele pediu a federalização da investigação e do julgamento. O que é essa federalização da investigação e do julgamento? Ou seja, foi colocado que eles poderiam levar esse caso à Corte Constitucional dos Direitos Humanos justamente em razão da omissão das autoridades do Pará para lidar com esse conflito fundiário. Ou seja, o Estado do Pará ele se tornou inerte, não realizou as ações que deveria ter feito no decorrer dos conflitos fundiários, fazendo com que, obviamente, a missionária fosse lutar em defesa dos direitos das pessoas que lá habitam e acabasse sendo morta naquelas circunstâncias. Então, eles também colocam que haveria uma omissão justamente porque ela denunciou várias vezes que estava sendo ameaçada e nada aconteceu. E que, nesse caso, haveria uma violação da situação de comprometimento de obrigações decorrentes dos tratados internacionais dos direitos humanos, a qual o Brasil se obrigou. E outra coisa que eles alegam é o seguinte, que a dupla nacionalidade da vítima seria um indicador real da responsabilização do Brasil em cortes internacionais. Então, o que acontece? Nós temos aí uma situação onde esse incidente foi alegado e, ao final, nós vamos ver o que aconteceu aqui com esse julgamento. Na verdade, ao final, esse julgamento ele não foi acolhido, porque, na verdade, entendeu-se que não era caso de federalização da situação, ou seja, também não era caso de trazer para a Justiça Federal. Nós vamos verificar no artigo 109, parágrafo 5º da Constituição Federal, que existe ali uma inovação da emenda 45. Mas, nesse primeiro momento, eu chamo a atenção para você dessas questões que acabei colocando, ou seja, uma inovação na Constituição Federal, proporcionando que haja esse incidente perante o STJ, de modo que, quando há omissão efetiva do Estado em atuar, para que o STJ se pronuncie a respeito disso, para que o processo, obviamente, caminhe, ou seja, ande mais rápido, por isso nós falamos no princípio da celeridade processual, para que as pessoas, obviamente, tenham o seu direito aí respondido. No caso dela, infelizmente, tendo falecido naquelas circunstâncias, obviamente a resposta ficaria para a sociedade. E é nisso que eu quero que você reflita nesse momento comigo, ok? Até mais. Olá, então nós vamos falar agora sobre o sistema global que envolve as declarações dos direitos humanos. Eu convido você a me acompanhar no quadro para que nós possamos começar o estudo de todas aquelas convenções que nós falamos há pouco. Vem comigo? Vejam só, tratamos aqui das declarações de direitos humanos aprovadas pelo Brasil. Você vai verificar que no decorrer desse nosso encontro, nós falaremos em sistema global ou universal e falaremos em sistema regional. Por que eu separei em sistema global? Para que possa ficar mais tranquilo de interpretar onde é que estão cada uma das declarações e a importância delas. Porque são várias as declarações, são várias as convenções e para que nós possamos entender juntos, então, qual é a importância de cada uma delas
de acordo com a sua especificidade. Eu quero falar para vocês, primeiramente, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Veja aí que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é de 1948. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela em 30 artigos, ela abarca todos os direitos que devem ser pleiteados e devem ser garantidos a todas as pessoas do mundo. Nós verificamos que nós podemos tratar o ser humano como indivíduo, como o coletivo e como todo mundo realmente quando envolve o âmbito internacional. Então não há como fugir da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós veremos no decorrer de nossos encontros que nós temos 30 artigos. Então cada encontro nós vamos ver 5 daqueles direitos humanos, que eles são facilmente entendíveis uma vez que se aplicam ao nosso dia a dia. São coisas que fazem com que o ser humano possa essencialmente viver em sociedade. E por isso, nós precisamos nos ater a esta declaração. As demais, nós vamos verificar que elas têm uma conotação assim muito específica. Nós temos encontros assim em locais, em outros países, que discutem determinados assuntos. E essa discussão de determinados assuntos, elas geram cartas, elas geram convenções, elas podem gerar acordos, que vão se transmudar para o papel com determinado nome. Então, tudo isso é complementar aos direitos humanos e sempre lembrando que a Constituição deverá estar sempre ao lado dos tratados, das convenções, para que haja melhor aplicabilidade. Assim, cada Estado, quando eu digo Estado, nesse caso estou falando Estado internacional, deve lidar com os direitos humanos aliado à sua Constituição ou outras normas que utilize para a bem-vivência da população. Tudo bem? Então vamos comigo ver cada uma dessas declarações agora. Vejam só, como eu disse agora, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, ela cuida dos direitos humanos como um todo, relatando aí a importância de cada um deles e de forma muito simples em 30 artigos, colocando os direitos das pessoas para que justamente elas possam buscar se houver violação destes. Uma outra declaração que é importante é a Declaração do Direito ao Desenvolvimento de 1986. Aí você pode se perguntar, mas por que? O que tem a ver a Declaração do Desenvolvimento? Se você quiser anotar aí no seu material, fique à vontade. Eu vou falar aqui de forma que você consiga anotar. Veja só, o objetivo dessa declaração foi porque, reconhecendo que o desenvolvimento ele é um processo econômico, é um processo social, cultural e político abrangente, que visa o quê? Qual que é o objetivo? Ele visa o constante incremento do bem-estar de toda a população e de todos os indivíduos com base em sua participação ativa, livre e significativa no desenvolvimento e na distribuição justa dos benefícios daí resultantes. Então, o que acontece? O direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável, em virtude do qual toda pessoa humana e todos os povos estão habilitados a participar do desenvolvimento econômico, social, cultural e político. Então, neste caso, é um direito ao desenvolvimento que tem o ser humano. Porque, vejam só, quando se fala em vida em sociedade, a gente fala em vida, em liberdade, mas na sequência nós falamos em propriedade, em trabalho, nos direitos sociais, direitos fundamentais. E para que haja, de fato, a completude do ser humano, a dignidade dele, de fato, possa ser completa, ele precisa ter esse direito ao desenvolvimento, que é justamente o aspecto profissional, o aspecto econômico, a possibilidade dele poder dar ao seu familiar aquilo que ele necessita e a participação, obviamente, do indivíduo em sociedade, tanto como ser humano profissional, quanto empresário, quanto empregado, não importa a condição. A importância que nós precisamos dar a essa declaração é justamente a questão do direito ao desenvolvimento. Vamos comigo para o próximo slide? Vejam só. Na sequência, nós temos a outra declaração. A Declaração e Programa de Ação de Viena de 1993. Aí você pergunta, por que essa declaração? Por que o nome Viena e assim por diante? O que acontece? Primeiro, quando nós temos uma declaração que fala um nome de estado, de país ou de cidade, em regra é porque ela foi realizada naquele local. Então aqui nós temos Declaração e Programa de Ação de Viena, 1993.
Ocorreu, como eu disse, então, em Viena, em 1993, precisamente em junho, né, a segunda Conferência Mundial sobre os Direitos Humanos. A segunda Conferência Mundial sobre os Direitos Humanos. O que é esse programa ou ação, que fala, programa de ação, melhor dizendo, de Viena? Olha, vejam só, nesse programa de ação, ele contém propostas, ações e recomendações relacionadas aos direitos humanos. Áreas e temas abordados, como a universalidade dos direitos humanos, a legitimidade do sistema internacional, a autodeterminação e o estabelecimento da inter-relação entre a democracia e o desenvolvimento e os direitos humanos. Vejam só, neste caso, essa declaração ela foi ratificada, ou seja, confirmada, né, com a Declaração dos Direitos Humanos, reafirmando o direito ao desenvolvimento como direito universal e inalienável. Então, vejam só, neste caso, vocês devem se recordar que nós falamos numa outra oportunidade da inalienabilidade dos direitos, da universalidade dos direitos. E sempre nós estaremos falando disso. Por quê? Porque quando nós falamos em direitos humanos, eu repito, nós estamos falando do caráter universal dos direitos humanos, ou seja, englobam todas as pessoas. E essa Declaração de Viena foi importante por quê? Porque ali, em primeiro lugar, ela ratificou. O que é ratificar? Confirmar tudo aquilo que já estava escrito no próprio Direitos Humanos, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E fazendo com que, nesses eventos, eles elaborem as propostas oriundas de discussões para que possam avançar. Porque os direitos humanos, eles são mutáveis. Eles vão mudando de acordo com o que a sociedade vai evoluindo, de acordo com o que a sociedade vai necessitando. E com isso, não foi diferente na época, em 1993, na Declaração de Viena. E naquela oportunidade, então, foi ratificado a questão dos tratados e direitos humanos. Vamos ver, então, a próxima declaração? Vamos lá? Vejam só, a próxima é a Declaração de Pequim, de 1995. E o que tem a ver essa Declaração de Pequim? Do que trata essa Declaração de Pequim? Quando é que ela foi adotada? Vejam só, a Declaração de Pequim foi adotada pela 4ª Conferência Mundial sobre as Mulheres. Vocês devem perceber que de um tempo para cá muitas questões mudaram sobre as mulheres, ou seja, na verdade muitos direitos surgiram. Neste caso, a Declaração de Pequim, ela buscou uma ação para a igualdade do desenvolvimento e principalmente da paz para todas as mulheres do mundo no interesse da humanidade. Se comprometem, nesse caso, a implementar uma plataforma de ação de modo a garantir uma perspectiva de gênero presente em todas as nossas políticas e programas. Você pode verificar, se você se recorda, que muitas mudanças ocorreram em relação às mulheres de um tempo para cá. Muitas discussões, sobretudo em razão da violência contra as mulheres. Então, hoje em dia, nós temos vários documentos. Nós temos aí, que falaremos numa oportunidade breve, a Lei Maria da Penha, e tudo isso surgiu de várias discussões da problemática levada nesses eventos e nessas discussões. Então, na Declaração de Pequim, 1995, nós tivemos aí várias discussões a respeito dos direitos da mulher, da proteção da mulher. E quando fala na Declaração de Pequim, quando nós falamos nesta declaração, estamos nos referindo à paz, a essa prosperidade, à igualdade, ao bom tratamento a todas as mulheres. Não estamos falando de mulheres especificamente de um país, estamos falando de todas as mulheres, independente de raça, cor, classe e qualquer outro tipo de qualificação. Vamos para frente, então? Vamos lá. Vejam só, o que nós temos aqui? Agora, vejam bem, nós temos o Sistema Regional Interamericano. Nós estamos falando aqui das declarações. Então, nesse Sistema Regional Interamericano, nós temos a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, que foi em 1948. Aí você deve estar perguntando o seguinte: bom, mas espera aí, a Declaração Universal dos Direitos do Homem também é de 1948? Quero entender isso. Então, vamos lá. A Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, ela surgiu em Bogotá, né? Foi o primeiro instrumento internacional que declarou os direitos humanos, antecipando a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Como assim? Em 6 meses antes de sair de fato a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
saiu essa Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Então, na verdade, foi uma carta de intenções, como se fosse um rascunho. Ela não é considerada tratado. Então, vejam só, não é considerada tratado, né? E aí você deve perguntar, mas ela tem utilidade como tratado? Não, não tem, porque não é considerada tratado, como eu disse agora. Mas é importante por quê? Porque foi essa Declaração dos Direitos e Deveres do Homem, vejam que diz Direitos e Deveres do Homem, enquanto que a outra é Declaração dos Direitos Humanos. Ela deu um iniciar ali, ela foi uma preliminar ali dos direitos que deveriam ser observados. Então teve a sua contribuição e também nós temos ela como um documento que hoje é estudado, olhado e analisado juntamente com os demais. Convido você a me acompanhar para o próximo slide. Vamos lá? Vejam só. Aqui nós temos tratados, lembrando que nós estamos falando dos tratados internacionais de proteção de direitos humanos ratificados pelo Brasil. Importante dizer o seguinte, há casos em que os direitos humanos ou quaisquer outros direitos, em se tratando de pactos, de convenções, eles podem não ser protegidos. Claro, não é o caso do Brasil, porque em regra o Brasil ele adere à maioria dos pactos. Se você observar, quando fizer pesquisa, sobretudo na internet e tal, você pode verificar casos em que há um mapa mundial onde, dependendo de determinado tratado, ali é pontuado, normalmente por cores, aqueles países que aderiram ou não àquele pacto. Há países que aderem ao pacto, mas não ratificam. Então, a aplicação, isso é bem importante esclarecer, porque a aplicação daquele tratado, ela está vinculada à ratificação daquele pacto. Falando de uma forma bem simples, é como se você precisasse, você se matriculou num curso, mas você precisa confirmar essa matrícula, tá? Para que você tenha realmente efetividade. Então, quero dizer dessa forma para que você entenda que se o país, não adianta nada o país de repente aderir e não ratificar. Então, é preciso seguir todos os procedimentos formais para que, de fato, o país esteja, digamos ali, sob a proteção, sob o manto daquele tratado, para que o seu povo possa ter a efetividade desses tratados aplicados aos casos concretos que surgirem, ok? Vamos voltar para o quadro comigo? Olhe bem aqui. Nós temos no Sistema Global Universal dos Direitos Humanos aqui, preceito da Carta das Nações Unidas em 1945. Como eu disse a você, não adianta nada você simplesmente passar uma leitura sobre as cartas, ou convenções ou tratados, se nós não falarmos um pouquinho de cada uma delas. Se você preferir, pode anotar aí alguma coisa no seu material para que você tenha aí para estudar depois. Veja só, a Carta das Nações Unidas é um acordo que forma e estabelece a Organização das Nações Unidas. Qual foi o propósito dessa carta? Foi transferir o monopólio de cada Estado de uma forma, assim, como se fosse para o poder mundial, poder de polícia mundial. Ou seja, eles precisam dar ao Estado, a cada Estado, a responsabilidade para atuar. Então, ele vai estabelecer, vai dizer, olha, a responsabilidade não é só do Estado, a responsabilidade ela é mundial. E qual foi o objetivo disso? Manter a paz e a segurança internacionais. Porque nós precisamos, obviamente, tanto em nível nacional quanto internacional, manter a paz e a segurança. Nós percebemos aí muitos movimentos, principalmente no exterior, em alguns países, a respeito da insegurança em relação a guerras, a ataques, a sistemas de burlação aí da segurança do país. O que, graças a Deus, não é o caso do Brasil, mas nós fazemos parte dessa, digamos aí, dessa planilha de possibilidades também em termos internacionais. Por isso é importante nós estarmos atentos às questões de segurança. Vocês percebem que quando tem alguma possibilidade de invasão aí aos próprios sistemas de, digamos, de informação do governo, tem todo um movimento de proteção a isso, e é nesse patamar aqui que nos referimos. Então, como eu disse a vocês, o objetivo é manter a paz e segurança internacionais. Outro objetivo também, desenvolver ações de amizade entre as nações, né, ou seja, a política da boa vizinhança, com base na igualdade, realizar a chamada cooperação internacional. Então, vejam só, realizar exatamente essa cooperação internacional. Por quê? Quando nós falamos em países, nós estamos falando basicamente da política da boa vizinhança, ou seja, do bom relacionamento entre os países.
É preciso que os países cooperem entre si, caso contrário, nós vamos ter dificuldade nas tratativas em relação aos próprios direitos humanos. Muito bem? E vamos agora para o nosso próximo tópico, que se trata do genocídio. Vamos lá? Vejam só, Convenção contra o Genocídio, em 1949. Olha só, o que acontece nesse caso? Vejam, primeiro, vamos falar rapidamente aqui para você anotar no seu material, se preferir. Entende-se por genocídio atos cometidos no todo ou em parte com um grupo nacional, envolvendo um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Nós sempre vamos falar, em se tratando do genocídio, de grupos, né? São, obviamente, crimes cometidos em massa. Então, nesse caso, a Convenção contra o Genocídio de 1949, ela considerou que a Assembleia Geral da ONU declarou que o genocídio é um crime contra o direito internacional. Então, o genocídio, eu repito, é um crime contra o direito internacional e que o mundo civilizado condena e que causou, além disso, né, além de um mundo civilizado condenar, causou em todos os períodos da história grandes perdas à humanidade. Vocês sabem, já estudaram, obviamente, das perdas imensas que a humanidade teve justamente em razão do genocídio, tá? Então, eu chamo a atenção para você aqui que você consegue, nesse momento, verificar a importância de nós avaliarmos cada uma dessas declarações, de modo que saibamos com qual finalidade ela foi criada, ela foi redigida, ela foi desenhada nas convenções e, obviamente, no encontro dos países e sempre pensando na cooperação internacional para que as pessoas possam aí ter aplicabilidade e efetividade dos direitos humanos cumpridos aí em seus países. Convido você a vir comigo para o quadro. Vamos lá, vamos ver o que temos aqui. Olha só. Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, 1951. Aí você vai falar, nossa, até dos refugiados tem convenção relativa aos refugiados. Então, vamos lá. O que significa isso? Primeiro, é importante nós falarmos, só rememorarmos, nós estamos falando do Sistema Global Universal, né? E aqui nós temos a Convenção relativa aos Refugiados de 1951. Quem que eram os refugiados? Quem se considera refugiado? Para que você entenda melhor esse conceito, se preferir anotar, fique à vontade, consideram-se refugiados aqueles que, em consequência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951, eles foram perseguidos, eles temiam ser perseguidos por motivo de raça, motivo de religião, nacionalidade ou grupo social ou opiniões políticas. Eles se encontram fora do país de sua nacionalidade, como a própria palavra diz, refugiado, aquele que foge ou se refugia ou se recolhe em algum lugar. Pensando assim, nós temos que concluir que este tópico trata do quê? Trata dos direitos e do tratamento que o refugiado deve ter, considerando os direitos humanos e as liberdades fundamentais. Então, vejam só, bem importante isso, tá? Nesse caso, nós temos aí os refugiados. Avançando mais um pouquinho aí no seu material, já que você está anotando, pode aproveitar também a questão do protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados. Você vê aí no seu material, na nossa tela, que nós temos a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, em 1951, e na sequência o protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados. O que é isso? 1966. Nesse caso, ele entrou em vigor em 1967, você pode, quando for estudar, encontrar esse protocolo sob o número do ano de 1967, não está errado, porque em 67, precisamente dia 4 de outubro de 67, entrou em vigor. Então, nesse caso, esse protocolo veio dizer o seguinte, que os refugiados, após 1º de janeiro de 1951, também devem ser abrangidos pelo Estatuto dos Refugiados, pelo princípio da igualdade. Você se recorda que há poucos instantes eu disse a vocês que, nesse caso, consideravam-se refugiados aqueles que, em consequência dos acontecimentos ocorridos antes de 1º de janeiro de 1951, eles estariam, assim, protegidos. Aí você diz, mas e aqueles que se refugiaram após 1951, após 1º de janeiro, como ficariam? Então, eu respondo agora, dizendo a vocês que, com esse protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados, em 1966, acabou essa preocupação, porque eles buscaram justamente essa abrangência para aqueles
que estavam na mesma situação após o dia 1º de janeiro de 1951. Com isso, encerramos essa parte do Estatuto dos Refugiados. E agora, eu convido você, então, a anotar aí alguma coisa sobre o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966. Como eu disse, se preferir, anote, é um dos 3 instrumentos, esse Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, você vai ouvir falar muito aí quando você estudar os direitos humanos, quando você perceber que precisa analisar aí a questão dos direitos civis e políticos em nível internacional. Veja só, esse é um dos 3 instrumentos que constitui a Carta Internacional dos Direitos Humanos. Então, peraí, professora, se esse é um dos 3 instrumentos, quais são os outros 2? Anote aí. Os outros 2 são a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos e Sociais e Culturais. É um pacto de amplitude mundial. Então, fazem parte, na verdade, da Carta Internacional dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, né? E a Declaração Universal dos Direitos Humanos, juntamente com o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Parece difícil, mas não é. É só você, fazer essa anotação e verificar aí que você tem essa colocação em relação à composição da Carta Internacional dos Direitos Humanos. Vamos para frente, então. Olhando aqui, nós temos o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966. Se preferir, anote, este pacto foi criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Qual é o objetivo desse pacto? É justamente fazer com que os dispositivos da Declaração Internacional dos Direitos Humanos determinem a responsabilização internacional dos Estados partes pela violação dos direitos enumerados. Ou seja, tudo aquilo que está envolvendo a questão dos direitos humanos, direitos políticos e sociais, constavam ali. Percebe, então, que existem, por exemplo, datas importantes. Em 1966, tivemos 2 pactos aí, envolvendo o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais, Políticos e Culturais. Tudo isso faz com que haja um crescimento intelectual na produção de direitos e na aplicação desses. Por quê? Como eu disse antes e repito agora, nós temos aí a evolução da sociedade e a consequente necessidade de as pessoas aprimorarem os seus direitos. E, obviamente, não poderão aprimorá-los somente discutindo-os, e sim registrando-os. Por isso, nós temos aí os pactos que registram esses direitos, de modo que possamos fazer com que eles venham ter eficácia, ou seja, possam ser cumpridos e também, se não forem cumpridos, possam ser cobrados no decorrer aí da trajetória da violação. Convido você a continuar comigo para que nós possamos ver o que temos adiante. Vamos para frente. Aqui nós temos a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial de 1968. Percebam aí que a gente vai avançando nas convenções e o tempo vai ficando mais próximo. E o que visa essa Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial em 1968? Vejam só, aí fica mais fácil até de se entender, porque a descrição é clara. Considera-se discriminação racial toda a distinção, toda a exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica, que tenha por objeto ou resultado anular ou restringir o exercício em um mesmo plano da igualdade de condições dos direitos humanos. Vejam só, então o que nós temos aí? Nós temos bem claro o que é o objetivo dessa convenção de discriminação sobre todas as formas de discriminação racial. E adiante a essa convenção, nós teremos aí a questão da própria situação da lei, né, de racismo, das alterações que nós tivemos aí no Código Penal em relação a esses dispositivos. Depois nós vamos
se houver tempo ainda para isso, nós, em outra oportunidade, poderemos falar um pouquinho das questões de injúria racial, por exemplo, que está prevista aí no Código Penal. Nós percebemos o avanço da legislação. Porque o que acontece? O crescimento, obviamente, das condutas das pessoas, né? O que é conduta? Conduzir-se de acordo com ou conduzir-se em desacordo. Quando a pessoa conduz em desacordo com o que está escrito na lei, obviamente ela infringe a lei e é passível de punição se descrita esta conduta. Por isso que há casos que você vai perceber que nós precisamos avaliar se aquela conduta, por exemplo, de origem racial, ela foi de fato praticada para que aquela conduta se torne punível por ser um ilícito penal, que deverá ter a sua punição feita aí ou pela lei específica, no caso os crimes de tortura, ou pelo próprio Código Penal. Vamos comigo ver aqui, o que nós temos adiante aqui, a próxima convenção. Essa próxima convenção fala sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, que ocorreu em 1984. Não diferente das demais, como eu disse antes, nós já percebemos que esta convenção também vai buscar, vai tratar ali, visando preservar os direitos das mulheres. Sobretudo no que se refere à liberdade, à questão do ir e vir, à proteção do seu ser enquanto mulher, enquanto profissional, enquanto mãe, em todas as classes sociais. Convido você a seguir comigo no material. Vamos lá. Aqui nós temos Convenção contra a Tortura e outros tratamentos desumanos, degradantes, cruéis, como você vê aí. É uma palavra, uma frase pesada, mas é isso mesmo, infelizmente, né? A gente tem ainda, obviamente, no país, na situação que a gente vive atualmente, apesar de toda a evolução, nós temos aí as questões ligadas à tortura, que não raro são cometidas em alguns países. E o que essa convenção trouxe de conceito? De que modo? Claro, de uma forma muito rápida, se você preferir anotar, nós temos aí o conceito de tortura trazido por essa convenção. O que eles querem dizer com tortura? Seria qualquer ato geral, né, violento, que cause dor ou sofrimento. Essa dor ou sofrimento pode ser física ou mental, porque a tortura ela não é só física, ela pode ser mental, uma pessoa pode ser mentalmente torturada, e isso é passível de punição. Então, é infligido intencionalmente um mal ao outro, né? E normalmente esse mal ele é feito justamente para obter algum tipo de proveito, uma confissão, ou tirar alguma coisa daquela pessoa, né? Ninguém faz o mal gratuitamente num caso como esse, tá? Então percebam que nós temos aí basicamente esse conceito de tortura, né? Da tortura. E depois nós temos a lei de tortura, que é a lei própria, que hoje em dia é aplicada, que vocês conhecem, oriunda, obviamente, de todas essas discussões que vieram aí da Convenção contra a Tortura. Então, quando se fala em tortura, nós estamos falando de algo bastante grave. Normalmente quando tem aí alguma situação de descoberta de regime de escravidão, que no Brasil não é diferente ainda, nós temos várias situações que o Ministério Público Federal intervém para investigar em algumas fazendas ou pessoas trancadas em alguns recintos, trabalhando para grandes empresas internacionais. Então não é difícil dizer que nós eliminamos as formas de tortura. Infelizmente ainda tem, né, aí que nós podemos nos deparar volta e meia com alguma situação assim. E aqui, também avançando, nós temos a Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989. O interessante é que esta convenção conceituou criança como sendo todo ser humano menor de 18 anos, salvo se nos termos da lei, que lhe for aplicável, obviamente, ele atingir a maioridade mais cedo. Então, vejam só, nesse caso, nós temos a Convenção dos Direitos da Criança, que fala que criança é menor de 18 anos. No entanto, nós temos que lembrar que, em termos nacionais, aqui no Brasil, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que conceitua criança até 12 anos, né, e de 12 a 18 anos, o adolescente. Então, criança no Brasil é até 12 anos, de 12 a 18 é adolescente, tá? Então, obviamente, hoje em dia, né, se discute se deveria ser reduzida a maioridade ou não, se discute a imputabilidade ou inimputabilidade desse adolescente que pratica crimes e assim por diante.
Isso é uma discussão interessante para um outro momento, né? Mas só lembrando que nós temos que deixar claro, não obstante essa convenção diga que criança é abaixo de 18 anos, no caso agora nós temos no Brasil de 12 a 18, adolescente, até 12 anos criança. Vamos seguindo em frente? Vamos lá? Aqui nós temos Sistema Regional Interamericano. Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 1969. Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, 1985. A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, em 1994. Você percebe aí que muitas coisas acabam se repetindo. Agora que nós já falamos de todas elas, não precisaremos nos ater tanto a esses slides que estão no seu material para que você possa, obviamente, conseguir aí fazer o teu trabalho. E aqui nós temos alguns conceitos relacionados, aplicáveis às relações de direitos humanos. Quero chamar a sua atenção para esses pequenos conceitos, até importante, se você quiser fazer uma anotação, ajuda aí no seu estudo depois, o que é cada um deles, porque nós falamos tanto em conceitos e atos e convenções, que é importante, no mínimo, nós termos aí uma descrição em poucas linhas do que significa cada um deles, para que quando você se deparar ao ler um acordo, uma convenção, um ato, você consiga decifrar do que se trata. Vamos lá? Caneta e papel na mão, então vamos dar uma anotada aqui, se você preferir. Vamos comigo? Dê uma olhadinha aqui no seu material e aí a gente vai verificar o que é o ato internacional. De forma bastante rápida, você consegue avaliar aí para que você consiga conceituar rapidamente o que é cada um deles. O ato internacional é um acordo firmado entre países regido pelo direito internacional, tá? Então é basicamente um contrato. Anote rapidinho aí que é basicamente como um contrato. Tá? Ato internacional, só repetindo, é um acordo firmado entre países e regido pelo direito internacional. Exemplo, contratos, né? Basicamente são contratos firmados. E o que é o tratado? O tratado é um termo usado para designar os acordos internacionais entre dois ou entre vários países. Então, o tratado é um termo usado para designar os acordos internacionais entre dois ou entre vários países. E a convenção? O que é a tal da convenção? São atos multilaterais assinados em conferências. Então, quando os países participam de conferências, eles assinam uma convenção que versam sobre diversos assuntos, obviamente, de interesse geral. Então, repetindo, convenção são atos multilaterais, assinados em conferências internacionais e que versam sobre assuntos de interesse geral. Muito bem. E o acordo? O que é esse acordo? O acordo é uma expressão de uso livre de alta incidência na prática internacional. Na verdade, ele costuma ter um número reduzido de participantes. Então, o acordo é um documento com um número reduzido de participantes, né? E um exemplo bem simples aí para você anotar e não esquecer é que, na verdade, um acordo que surgiu aí entre o governo do Brasil e da Dinamarca, que está em vigor desde 2011, que se refere à questão do transporte marítimo e intercâmbio cultural, tá? Então, enfrentamento da pobreza na área de transporte marítimo e intercâmbio cultural. Então, isso são questões, digamos assim, mais restritas para resolver um problema de menos países, digamos assim, ok? Muito bem, e para fechar aqui, o protocolo. O protocolo designa acordos bilaterais ou multilaterais, menos formais do que os tratados ou acordos complementares, tá? Então, na verdade, são acordos bilaterais ou multilaterais, ou seja, né, com dois ou mais países, e são menos formais, tá? Então, aí nós temos vários protocolos, né? Normalmente é chamado de protocolo de intenções, ok? Muito bem, anotado isso, nós prosseguimos aqui para o nosso próximo slide para que nós possamos avançar no nosso material. Você percebe que todos esses conceitos, eles vão ser utilizados de uma forma ou de outra. Ficando claro o que é cada um deles, você consegue observar e fazer uma interpretação melhor daquele documento que você estiver fazendo, do qual você estiver fazendo aí a sua leitura. Vamos comigo para o quadro? Aqui nós temos a dignidade humana. Não raro, nós já falamos várias vezes sobre a essência da dignidade. O que é a dignidade do ser humano? É o respeito mútuo, o exercício da liberdade e a dignidade. A dignidade da pessoa humana inspirou a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu chamo a sua atenção aqui para o seguinte: o que é a dignidade?
A dignidade, na verdade, é aquilo que você precisa de mínimo para a sua sobrevivência como ser humano. O direito à vida, à liberdade, à igualdade, à propriedade, o direito de ir e vir, o direito de se alimentar, o direito de estudar, o direito de ter uma saúde, é a dignidade do ser humano. Então, você vai encontrar vários conceitos, uns mais simples, outros mais sofisticados, mas o que importa é que está tudo relacionado à essência do ser humano. Vamos comigo aqui? Então, na sequência, nós temos aqui, quando se fala em interação entre direitos humanos e constitucional, nós vemos que essa interação aqui assume caráter especial porque visa resguardar o mesmo valor, ou seja, o da primazia, da essência, né, em primeiro lugar, a pessoa humana. E, obviamente, o fortalecimento dos direitos e proteção da pessoa humana, de todos aqueles direitos constitucionalmente assegurados. Tem um artigo aqui importante, que é o artigo 4º da Constituição, que ele vem reger as relações internacionais. E percebam, quando eu falei para vocês no começo da nossa conversa sobre a importância dos direitos humanos, nós estamos aqui a falar do quê? Também da Constituição Federal. Vejam só que a Constituição Federal, em vários momentos, ela fala dos direitos humanos, ela fala da dignidade humana e fala da prevalência dos direitos humanos. Venha comigo aqui para o quadro, vamos dar uma lida nesse dispositivo aqui. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: prevalência dos direitos humanos. Então, vejam só, aqui nós temos na Constituição Federal essa previsão. Também temos a previsão no artigo 7º do Ato das Disposições Constitucionais e Transitórias. O Brasil propugnará pela formação de um Tribunal Internacional de Direitos Humanos. Aí no artigo 5º, parágrafo 2º, também temos essa disposição. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. E por isso a Emenda Constitucional 45 de 2004. Aqui a importância da reforma constitucional. Você se lembra que nós falamos no começo da nossa conversa sobre a questão da Emenda Constitucional 45 de 2004, da reforma do Poder Judiciário, do status constitucional dos tratados de direitos humanos e da federalização das violações de direitos humanos? E é isso que eu quero chamar a sua atenção para nós concluirmos essa etapa aqui da nossa conversa, porque agora nós resgatamos o nosso primeiro slide, falando da missionária Dorothy. Então eu quero que você pense um pouquinho nisso, porque nós iremos fazer já um fechamento para que nós possamos aqui refletir. Eu pergunto a vocês, você já chegou a pensar de que forma que terminou essa decisão a respeito do caso da missionária Dorothy, que foi pleiteada a federalização? Como ficou isso? Já nós veremos isso para que nós possamos fechar esse nosso raciocínio e verificar a importância da aplicação da Emenda 45. E como nós vamos aplicar, então, as normas constitucionais para solucionarmos a situação do caso da missionária Dorothy? Lembra? Nós falamos no começo? Vejam só, artigo 109 da Constituição Federal. Pegue seu material aí, vamos ler comigo. O que diz o artigo 109? Acompanhe aqui no quadro. Vejam só, artigo 109, aos juízes federais compete julgar e processar, ou processar e julgar, as causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo 5º deste artigo. E o que diz o parágrafo 5º? Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o STJ, Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Vejam só, e foi isso que ele fez. Então, aqui está a forma de aplicar a lei, tá? Então, você acabou de ver comigo agora de que modo que nós podemos aplicar essa lei. E qual é o resultado disso? Já nós voltamos a falar sobre o resultado. Vá pensando aí qual foi o resultado dessa situação. Então, e para fechar o nosso raciocínio no que se refere à garantia de proteção aos vitimados, neste caso em especial,
da missionária Dorothy, eu quero convidar você a analisar comigo esse slide aqui que fala da exceção e da regra em relação ao julgamento. Vamos lá? Aqui nós temos a exceção. Qual é a exceção? A exceção é que os crimes serão julgados pela Justiça Federal e a regra, a Justiça Estadual. E eu pergunto a você, qual é a solução que foi dada para o caso da missionária Dorothy? Vejam só, nesse caso, o da missionária Dorothy, ele foi indeferido. Aí você vai perguntar, por que foi indeferido? Ele foi indeferido porque as autoridades locais encontravam-se empenhadas na apuração dos fatos que resultariam na morte da missionária. Ou seja, quando indeferiram, eles disseram isso, olha, não há por que ser deslocada a competência para a Justiça Federal. Por quê? Porque as autoridades estão empenhadas na investigação. Também disseram que isso, daí, obviamente, afastava a necessidade de deslocamento para a Justiça Federal. E que esse deslocamento de competência, em que a existência de crime praticado com a grave violação dos direitos humanos, é pressuposto de pedido e deve atender à proporcionalidade. Ou seja, resumindo, eles disseram que, obviamente, que não haveria razão porque a investigação estava sendo feita e que deveria haver proporcionalidade com a grave violação dos direitos humanos. É claro que isso deixou a população estarrecedora. E o objetivo desse incidente aí que nós falamos no começo é justamente evitar a violação dos tratados e direitos humanos. Então, pensando nisso, nós verificamos que a missionária Dorothy, na verdade, não teve atualmente ainda a justiça devida que deveria ser feita em razão do caso, em razão de tudo aquilo que foi buscado, porque até o STJ negou que fosse para a Justiça Federal, permaneceu então na Justiça Comum. Então, foi indeferido esse incidente, nós verificamos aqui a aplicação da emenda 45 nos termos que falamos inicialmente. E para encerrar agora nosso tema de hoje, eu convido-os a ver comigo mais alguns slides relacionados à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Chill out. You're stealing my things. I wouldn't have to raise my voice if you would just give it back and stop being like a criminal. I don't have your cell phone. Oh God, look at yourself. What are you offering? Is this a thief's uniform? Oh, you see all these people standing around here? Why am I the one? I'm sorry, homie. Okay? What? Don't make this a big deal. Just give it back, okay? Did you see me? Yes, you know, I just know you took it. Where are your Look at yourself. witnesses? Look at Where are your yourself. witnesses? Did you see me? Hey, you left us in the bathroom. How's it going? Oh, it's a letter for Nick. She wants us to give it to her. Nick, read it, read it. Read it, 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 read it. Hey, I think you dropped this. Where would I go if the world had no limits? If I could defy all boundaries? If I could ride the wind? Where would it take me? If all roads were open to me?
where would I go if I could fly? If I were free to move. I'm Chinese. I am Russian. I am East African. I'm Canadian. I am Filipino. I am Irish. I am Bulgarian. Korean. I am American. I am Brazilian. Italian. Mexican. I'm British. Swedish. French. I'm Israeli. Mongolian. I'm South African. Japanese. We are mankind.